Você já conseguiu começar uma conversa em inglês alguns segundos depois? Simplesmente não sabia mais o que dizer? Talvez alguém tenha perguntado: de onde você é? Você respondeu: eu sou do Brasil. E então, silêncio. Você conseguiu responder, mas não sabia como continuar. E esse é um problema muito comum. Muitas pessoas passam meses aprendendo como responder perguntas em inglês, mas esquecem de treinar uma habilidade igualmente importante: fazer perguntas. Porque uma conversa não funciona apenas assim. Alguém pergunta, você responde. Alguém pergunta novamente, você responde novamente. Isso parece mais uma entrevista do que uma conversa. Uma conversa de verdade funciona de outra maneira. A pessoa pergunta, você responde, e então você devolve uma pergunta. É essa pequena mudança que pode fazer uma conversa durar muito mais tempo. E o melhor, você não precisa conhecer milhares de palavras para fazer isso. Na verdade, algumas estruturas muito simples podem ajudar você a continuar dezenas de conversas diferentes. Hoje você vai aprender essas estruturas e também vai praticá-las comigo. Então não apenas assista. Quando eu fizer uma pergunta, responda em voz alta. E quando eu pedir para você criar uma pergunta, tente realmente falar antes de continuar o vídeo. Vamos começar com a situação mais simples possível. Imagine que alguém pergunta: qual é o seu nome? Você responde: meu nome é Lucas. Ou simplesmente: eu sou Lucas. Normalmente, muitos estudantes param aqui, mas existe uma maneira extremamente simples de continuar. Você pode dizer: e você? Parece simples demais, mas essas duas palavras são extremamente úteis. E você? Imagine, de onde você é? Você responde: eu sou do Brasil. E depois: e você? Agora a outra pessoa precisa responder. Outro exemplo: você gosta de café? Você responde: sim, eu gosto. E você? Pronto, a conversa continua. Você não precisou inventar uma frase complicada. Não precisou pensar em uma nova estrutura. Apenas devolveu a pergunta. Então guarde essa primeira ferramenta. E você? Agora vamos praticar. Eu vou fazer uma pergunta. Você responde e depois diz: e você? Preparado? Qual é o seu nome? Responda. Agora. E você? Muito bem. Próxima. De onde você é? Responda. E depois? E você? Agora. Você gosta de música? Responda. E você? Perceba o que estamos fazendo. Você não está apenas treinando respostas. Está treinando o movimento completo de uma conversa. Pergunta. Resposta. Nova pergunta. Esse movimento precisa começar a ficar automático. Mas e você? Não resolve tudo. Às vezes você quer descobrir mais sobre aquilo que a pessoa acabou de dizer. E é aqui que entra uma segunda habilidade extremamente importante: prestar atenção em uma informação e fazer uma pergunta sobre ela. Imagine que alguém diz: eu moro em São Paulo. Você poderia simplesmente responder: legal. Mas a conversa provavelmente morreria rapidamente. Em vez disso, escolha uma informação. Nesse caso, São Paulo, e transforme essa informação em uma pergunta. Você pode perguntar: você gosta de São Paulo? Ou: há quanto tempo você mora lá? Mas vamos manter tudo simples por enquanto. Você gosta de São Paulo? A pessoa responde. E agora vocês têm um novo assunto. Esse é um dos maiores segredos para conversar mesmo com vocabulário limitado. Você não precisa criar assuntos novos o tempo todo. Use o que a outra pessoa acabou de falar. Imagine que alguém diz: eu trabalho em um hospital. Qual informação você pode usar? Hospital. Então você pode perguntar: você gosta do seu trabalho? A pessoa responde: sim, eu gosto. E talvez acrescente: às vezes é difícil. Agora você ganhou outra informação. Difícil. Você pode perguntar: por quê? Uma pergunta extremamente curta. Por quê? E a conversa continua. Perceba uma coisa importante. Você não está tentando impressionar ninguém com inglês complicado. Seu objetivo é manter a conversa em movimento. Perguntas simples fazem isso muito bem. Existem algumas palavras que são especialmente poderosas para isso. O que? Onde? Quando? Quem? Por quê? Como? Você provavelmente já conhece o equivalente dessas palavras em inglês, mas talvez nunca tenha treinado como utilizá-las rapidamente durante uma conversa. Vamos começar com: o que?
Você pode perguntar: o que você faz? Do que você gosta? O que você estuda? O que você assiste? Perceba que existe um padrão. Você não precisa aprender cada pergunta como se fosse completamente diferente. Seu cérebro pode reconhecer uma estrutura e mudar apenas uma pequena informação. Vamos praticar. Se você quer descobrir o que uma pessoa estuda, pergunte: o que você estuda? Agora pergunte o que ela assiste. O que você assiste? Agora pergunte do que ela gosta. Do que você gosta? Muito bem. Você acabou de produzir várias perguntas usando praticamente a mesma lógica. Esse é exatamente o tipo de treinamento que queremos. Agora vamos para onde? Essa palavra é extremamente útil porque muitas conversas envolvem lugares. Onde você mora? Onde você trabalha? Onde você estuda? Onde você vai nos finais de semana? Novamente, mesma lógica. Informação diferente. Vamos praticar. Eu digo a informação que queremos descobrir. Você cria a pergunta. Moradia. Onde você mora? Trabalho. Onde você trabalha? Estudo. Onde você estuda? Perceba como começa a ficar mais fácil quando você para de enxergar cada pergunta como uma frase totalmente nova. Agora vamos para uma palavra ainda mais poderosa. Por quê? Porque essa pergunta permite continuar praticamente qualquer assunto. Imagine, eu estudo inglês todos os dias. Você pergunta: por quê? A pessoa responde: porque eu quero viajar. Agora apareceu uma nova informação. Viajar. Você pode perguntar: para onde você quer viajar? A pessoa responde: eu quero ir para o Canadá. Agora você pode perguntar: por que o Canadá? Percebe? Uma resposta cria a próxima pergunta. Você não precisa planejar a conversa inteira. Você só precisa ouvir a última informação. Vamos fazer um exercício. Imagine que eu digo: eu estou aprendendo inglês. Qual pergunta simples você poderia fazer? Por quê? Eu respondo: porque eu quero viajar. Agora você pode perguntar: para onde você quer viajar? Eu respondo: para os Estados Unidos. Você poderia perguntar: por quê? Ou quando? Uma conversa começa a parecer muito mais simples quando você percebe isso. Você não precisa ter 10 perguntas prontas na cabeça. Precisa apenas aprender a encontrar a próxima pergunta. Agora existe outra palavra extremamente útil. Como? Você pode utilizá-la em várias situações. Como você está? Como foi seu dia? Como você estuda inglês? Como você vai para o trabalho? E existem outras estruturas muito úteis. Há quanto tempo? Com que frequência? Quantos? Não tente memorizar tudo agora. O mais importante é entender que essas estruturas funcionam como ferramentas. Você escolhe a ferramenta de acordo com a informação que quer descobrir. Agora vamos aplicar isso em uma conversa completa. Imagine que você acabou de conhecer alguém. A pessoa pergunta: de onde você é? Você responde: eu sou do Brasil. Agora você pode devolver: e você? A pessoa responde: eu sou do Canadá. Você poderia dizer apenas: legal. Mas vamos continuar. Pergunte: onde você mora? A pessoa responde: eu moro em Toronto. Agora, você gosta de Toronto? Ela responde: sim, é uma cidade ótima. Você pode perguntar: por quê? Ela responde: porque existem muitas coisas para fazer. Agora você tem outra informação. Coisas para fazer. Você poderia perguntar: o que você gosta de fazer lá? Olha quanto tempo essa conversa já durou. E observe as palavras utilizadas. Nenhuma delas é extremamente avançada. O segredo não foi conhecer um vocabulário enorme. Foi saber transformar respostas em novas perguntas. Agora quero ensinar uma técnica que você pode usar sempre que sua mente ficar completamente vazia. Eu chamo de palavra gancho. Funciona assim. Enquanto a pessoa fala, escolha uma palavra importante da resposta. Imagine que ela diz: eu trabalho em um restaurante. Sua palavra gancho pode ser restaurante. Agora pense: o que posso perguntar sobre o restaurante? Você gosta de trabalhar lá? Onde fica o restaurante? O que você faz lá? Você não precisa criar 3 perguntas. Uma é suficiente. Outro exemplo: eu fui à praia ontem. Palavra gancho: praia. Perguntas possíveis: qual praia? Você gosta de praia? Com quem você foi? A resposta contém o material necessário para continuar a conversa.
Isso muda completamente a maneira como você pensa. Em vez de pensar, meu Deus, o que eu digo agora? Você começa a pensar, qual informação dessa resposta eu posso usar? Vamos treinar isso. Eu vou dizer uma frase. Você encontra uma palavra gancho e cria uma pergunta simples. Primeira frase. Eu adoro café. Pense, você poderia perguntar, que tipo de café você gosta? Ou, você toma café todos os dias? Próxima. Eu estudo à noite. Palavra gancho. Noite. Você poderia perguntar, por que você estuda à noite? Próxima. Eu tenho 2 irmãos. Palavra gancho. Irmãos. Você poderia perguntar, quantos anos eles têm? Ou, eles moram com você? Não existe apenas uma pergunta correta. Esse é um ponto muito importante. Durante uma conversa, você não está fazendo uma prova. Você não precisa encontrar a pergunta perfeita. Você precisa encontrar uma pergunta que funcione. E quanto mais simples, melhor. Agora vamos falar sobre um erro que faz muitos estudantes travarem. Eles tentam construir perguntas grandes demais. Talvez você queira perguntar, há quanto tempo você trabalha nessa empresa? Mas não consegue lembrar imediatamente como montar toda a frase em inglês. Então sua mente trava. Em vez disso, simplifique. Você pode perguntar, você gosta do seu trabalho? Depois, há quanto tempo? Mesmo que seu inglês ainda seja básico, você consegue manter a interação. Fluência não significa sempre usar a frase mais sofisticada. Fluência também significa conseguir usar aquilo que você sabe para continuar se comunicando. Agora vamos fazer um exercício mais rápido. Eu vou dar uma resposta. Sua missão é criar uma pergunta que poderia gerar aquela resposta. Resposta: eu moro no Rio. Qual poderia ser a pergunta? Onde você mora? Próxima resposta: eu tenho 25 anos. Pergunta: quantos anos você tem? Próxima: sim, eu gosto de café. Pergunta: você gosta de café? Próxima: eu trabalho de casa. Pergunta: onde você trabalha? Ou, você trabalha de casa? Próxima: eu estudo inglês todos os dias. Pergunta: com que frequência você estuda inglês? Ou simplesmente, você estuda inglês todos os dias. Esse exercício é poderoso porque normalmente você treina assim. Pergunta. Resposta. Agora estamos invertendo. Resposta. Pergunta. Isso força seu cérebro a encontrar estruturas de perguntas mais rapidamente. E você pode praticar isso sozinho. Pegue 5 respostas simples sobre sua vida. Por exemplo, eu moro no Brasil. Eu trabalho de casa. Eu gosto de café. Eu estudo inglês. Eu assisto filmes nos finais de semana. Depois tente descobrir qual pergunta poderia gerar cada resposta. Faça isso em voz alta, não apenas mentalmente. Sua boca precisa se acostumar a produzir essas estruturas. Agora vamos aumentar a dificuldade. Imagine uma conversa completa. Eu vou ser a outra pessoa. Você precisa responder e depois fazer uma pergunta para mim. Preparado? Olá, qual é o seu nome? Responda. Agora me faça uma pergunta. Você poderia dizer, e você? Continuando. Meu nome é Daniel. De onde você é? Responda. Agora faça uma pergunta. E você? Eu respondo. Eu sou do Canadá. Agora não use e você. Faça uma pergunta sobre minha resposta. Talvez. Onde você mora? Eu respondo. Eu moro em Toronto. Agora continue. Você gosta de Toronto? Eu respondo. Sim, eu adoro. Continue. Por quê? Eu respondo. Porque minha família mora lá. Agora temos uma nova palavra gancho. Família. Você pode perguntar. Você tem irmãos? Perceba o que aconteceu. Começamos falando sobre país, depois cidade, depois família. Nenhum roteiro foi planejado. Cada resposta criou o próximo assunto. É assim que conversas naturais funcionam. E existe mais uma ferramenta que pode salvar você quando não souber exatamente o que perguntar. Perguntas e reações curtas. Por exemplo, sério. Por quê? Como? Quando? Onde? Essas perguntas são curtas, mas demonstram interesse e incentivam a pessoa a continuar falando. Imagine, eu vou para Londres no próximo mês. Você pode perguntar, sério? Depois, por quê? A pessoa explica, e você ganhou tempo para encontrar a próxima pergunta. Você não precisa responder imediatamente com uma frase perfeita. Use pequenas reações para manter o ritmo da conversa.
Agora quero que você perceba a lógica completa. Quando alguém fala com você, você tem 4 opções muito simples. Você pode responder, devolver a pergunta com "e você?", usar uma palavra gancho, ou fazer uma pergunta curta como "por quê?", "onde?", "quando?", "como?". Com apenas essas ferramentas, você já consegue sustentar conversas muito maiores do que imagina. Mas existe uma condição. Você precisa praticar antes da conversa real. Se você esperar encontrar alguém falando inglês para tentar fazer isso pela primeira vez, provavelmente vai travar. Então aqui está um exercício de apenas 15 minutos. Nos primeiros 5 minutos, escolha as 5 perguntas básicas. Por exemplo, qual é o seu nome? Onde você mora? O que você faz? O que você gosta de fazer? Você estuda inglês? Leia cada pergunta e responda em voz alta. Nos 5 minutos seguintes, faça o contrário. Leia suas respostas e tente descobrir a pergunta. Eu moro no Brasil. Pergunta: onde você mora? Eu trabalho em um escritório. Pergunta: onde você trabalha? Eu gosto de filmes. Pergunta: do que você gosta? Nos últimos 5 minutos, pratique continuar a conversa. Pegue uma resposta. Eu gosto de filmes. Agora faça uma pergunta sobre ela. De quais filmes você gosta? Imagine a resposta. Eu gosto de filmes de terror. Encontre a palavra gancho. Filmes de terror. Pergunte: por que você gosta de filmes de terror? Imagine outra resposta. Continue. Faça isso sozinho. Pode parecer estranho no começo, mas você está treinando exatamente a habilidade que vai precisar quando conversar com alguém. Você está ensinando seu cérebro a não parar depois de uma resposta. Depois de alguns dias, algo começa a mudar. Quando alguém disser, eu trabalho em uma escola, sua mente não vai mais pensar. E agora, ela vai começar a encontrar caminhos automaticamente. Você gosta do seu trabalho? O que você faz lá? Onde fica a escola? As perguntas começam a aparecer porque você treinou padrões. E é assim que a fluência começa a crescer. Não quando você conhece todas as palavras, mas quando consegue utilizar rapidamente as palavras que já conhece. Então aqui está o desafio de hoje. Escolha 5 respostas sobre sua vida. Para cada resposta, crie 3 perguntas relacionadas. Por exemplo, eu gosto de café. Pergunta número 1. Você toma café todos os dias? Pergunta número 2. De qual café você gosta? Pergunta número 3. Onde você costuma tomar café? Faça isso com 5 assuntos: trabalho, família, cidade, estudos, passatempos. Você terá dezenas de possibilidades de conversa usando um vocabulário relativamente simples. E amanhã, não invente tudo novamente. Use as mesmas estruturas e mude apenas algumas informações. Quanto mais você repetir esses padrões, menos esforço seu cérebro precisará fazer, até chegar o momento em que alguém responde alguma coisa e você simplesmente faz outra pergunta naturalmente, sem traduzir tudo, sem procurar uma regra de gramática, sem ficar vários segundos em silêncio. Lembre-se, uma boa conversa não depende de você saber tudo o que vai dizer. Depende de você saber ouvir a última informação e encontrar a próxima pergunta. Comece simples. E você? O quê? Onde? Por quê? Quando? Como? Essas pequenas ferramentas podem abrir dezenas de caminhos diferentes em uma conversa. Então pratique hoje. Não espere seu inglês ficar perfeito para começar a conversar. Use conversas simples para tornar seu inglês melhor. E se você chegou até aqui, escreva nos comentários: eu consigo manter uma conversa em inglês. Isso também vai mostrar que você realmente fez o exercício até o final. Se este vídeo ajudou você, deixe o seu like. E se você quer continuar aprendendo inglês de uma forma simples, prática e sem depender de regras complicadas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque nos próximos vídeos vamos continuar construindo sua conversação passo a passo. E no próximo vídeo, você vai aprender o que dizer quando não entende alguém falando inglês, sem entrar em pânico e sem deixar a conversa morrer. Então inscreva-se no canal. E nos vemos no próximo vídeo.